Muito bem, pessoal. Mais uma vez aqui todos juntos, né? É sempre uma alegria estarmos reunidos. E a gente vai dar continuidade ao item 4, que é o item que trabalha as primeiras relações. Hoje a gente vai trabalhar uh, o subitem despersonalização e conflito afetivo. Esses dois itens a gente vai trabalhar mais ou menos juntos. E se der para avançar, a gente avança, senão a gente continua o restante do capítulo no próximo encontro, tá bom? Nós terminamos e a Vânia tinha uma pergunta que ficou pendente ainda. Tu quer trazer, Vânia? Oi, Gelson. Eu acho que depois eu li de novo com a explicação que você tinha dado, aí eu entendi. Aí deu para entender a pergunta que tinha ficado solta, porque o que Hum, eu tenho agora vai juntar com o ponto da despersonalização, tá? ok, Tem a questão do corpo, mas eu espero para ver como é que se desenvolve, aí eu coloco as duas partes juntas, tá? Obrigada, tá bom então, ok. obrigada. Bem, então a gente viu no encontro anterior muito essa questão da culpa, da vergonha, dos processos que envolvem, né? Essas questões profundas da alma, né? Muito na busca da autoaceitação, da experiência de se sentir reconhecido e aceito, né? Frente também aos elementos que a gente traz do passado. E agora, a Joana vai trazer muito essa relação entre a nossa dimensão animal, né? E movimentos que a gente vai realizando. Então, de uma certa, assim como as emoções, por exemplo, né, são o Jung fala do desvio da libido, né? Ele fala da psiquificação da libido, do instinto. Então, essa herança animal, né, ela vai, de uma certa maneira, uh, sendo trabalhado pelo espírito no seu campo instintual e emocional, favorecendo, então, a esse processo de educação que a benfeitora coloca. Mas, de uma certa forma, né, matéria e espírito são duas realidades inseparáveis, né? É, são parte da realidade da vida, né? E, e essa relação, né, em especial nossa, com a nossa natureza animal, ela envolve uma complexidade e alguns desafios que às vezes é difícil para nós podermos estabelecer, porque tem que haver duas coisas aí quando o espírito reencarna. Tem que haver um encaixe, né, do processo reencarnatório, uma integração corpo e mente, né? Porque o processo reencarnatório é um processo também que vai se dando ao longo da gestação e continua até mais ou menos aos 7 anos de idade. Então, você vê que é um processo também delicado de entrosamento, né, com esse novo corpo e os impulsos ligados à nossa dimensão animal e esse espírito que está nesse veículo, né, ao desafio, né, de ter essa casa que é o corpo, né, e poder aproveitar os recursos desse corpo para poder, de uma certa maneira, tirar proveito dessa nova encarnação, dessa nova vida. Então, tem essa questão da reencarnação aí, que envolve esse encaixe corpo e mente,
E tem também a questão da comunicação entre as necessidades do corpo e, e as necessidades da alma, né? E a predominância e autorregulação entre uma necessidade e outra, né? Então, tudo isso são questões delicadas, né, gente? Então, pode acontecer, né? Algumas, vamos pegar agora alguns extremos. Eu vou te dar tudo amanhã. Vai, vai, vai ter dois extremos possíveis, tá, gente, em relação a essa dimensão. Uma que pode ser uma dissociação do corpo, né? É, aonde eu fico negando o corpo, que depois eu vou aprofundar mais, né? Ou eu fico, de uma certa maneira, identificado com os impulsos do corpo, e, de uma certa maneira, acabo escravo dos impulsos instintivos, e vivendo a partir deles. Então, a gente tem aí há um processo de educar esses processos corporais, que envolve também esses elementos ligados a esses âmbitos que estão desde o automatismo psicológico, que vão sendo construídos ao longo das várias encarnações, né? A gente vai criando hábitos, vai condicionando, né? Esses hábitos, formando hábitos que, de uma certa maneira, está ligado também à esfera corporal, né? Que vão, de uma certa maneira, né? Nem se deixar levar pelos impulsos no processo de paixão desenfreada, né? Nem de escravização, né? É, é, desses impulsos, ou, né, ficar numa apatia, numa hedonia, sem emoção, né? Então, tem várias possibilidades desse diálogo e desse processo da dinâmica da gente, certo? Então, a Joana de Anjos vai colocar que é natural, então, que o corpo imponha, né, anseios e necessidades, que fazem parte da nossa constituição biológica e que devem ser levados em conta, né? Mesmo nós sendo um espírito, né? Por quê? Porque, como diz a benfeitora, o ego tem a raiz fincada nele, no corpo. E se essas raízes são arrancadas violentamente, diz a benfeitora, corre o perigo de tornar-se esquizoide. Então, olha só que interessante isso, né? Então, ela diz que é necessário, né, uma inter-relação entre o passado animal e o presente, né? Então, porque um dos perigos psicológicos que são muito sérios do ponto de vista emocional é justamente essa despersonalização do ego, que vão dar estados de esquizotípicos, algum tipo de autismo e assim por diante, né? Por quê? Porque há uma negação do corpo. Então, a negação do corpo compromete a estruturação da nossa identidade psicológica. Certo? Vamos tentar explorar um pouquinho mais isso, que é um processo delicado, né? A gente sabe que entre o corpo e o espírito há o perispírito,
que faz a mediação, né? O perispírito está ligado ao subconsciente, ao inconsciente cortical, né? Que são a memória e, e os conteúdos que são assimilados, seja pela própria consciência, através do cérebro, ou seja, de maneira inconsciente, o perispírito registra informações. Então, não é um processo de reflexivo, de elaboração de inteligência, não há inteligência nesse caso, apenas registro de material, né? E o perispírito faz esse encaixe, né? Conforme, né, vai se estabelecendo, né, o processo reencarnatório, né, esse perispírito vai, de uma certa maneira, formatando o corpo, né, ao mesmo tempo que determinando para a alma, para o espírito, né, possibilidades de sensações e experiências vitais para que ele possa despertar essa consciência e começar a construir sua identidade e sua autonomia. Então, o espírito, nessa fase primária, né, de bebê, ele vai se orientar muito e vai se constituir muito a partir das experiências corporais. Né? Então, assim, claro que é esse bebê, né, gente? Ele está recheado de fantasias, né? de impulsos, de estados internos, né? Que já mostra muito da natureza do espírito. Né? Tem bebês, por exemplo, que são mais calminhos, tem bebês que são mais vinculativos do que os outros, tem bebês que se frustram mais de maneira maior e que choram muito, tem bebês que conseguem suportar privações, como fome, frio, outros não. Então, o bebê ele já reflete, de uma certa maneira, certos temperamentos. E esses temperamentos, em parte, fruto dessa questão hereditária, mas nesse terapeuta revela também um pouco do caráter já do espírito, né? Que é, de uma certa maneira, então, essa natureza que é própria de cada um de nós, enquanto o nível de maturidade e de evolução que cada um tem, né? Então, tudo isso tá em jogo, né? Então, essas experiências que o bebê não tem consciência, essas experiências né, que o bebê não tem consciência do passado, né, que vem em forma de pulsões, impulsos, sensações, fantasias, são vividas muito na relação com o corpo, através do corpo e através das primeiras relações primárias com a família dele, especial com a mãe. Tá? Porque, olha só, o André Luiz fala que quando o espírito reencarna, ele revive a nível filogenético todo o estágio evolutivo dele, né? Então, quando a reprodução e é feito o ovo, né? O ovo é fecundado pelo espermatozoide, no desenvolvimento do corpo, ele vai passar por girino, por anfíbio, por réptil, até chegar no nível de mamífero, formar né, a nossa condição humana e chegar no estágio que a gente conquistou. Então, o corpo revive e repassa, de uma certa maneira, todos os estágios conquistados no seu processo de constituição material, né, na sua evolução filogenética. E ontogeneticamente, também, de uma certa maneira, o ser espiritual que está ali, ele vai, de uma certa maneira, enfrentar agora a superação de si mesmo e desse passado para se autoafirmar no nível de consciência que ele está estagiando enquanto capacidade espiritual. Então, a gente tem que vencer a matéria e vencer a nós mesmos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa da matéria, porque ela é um alicerce onde esses impulsos
e emoções são fundamentais para dar direção ao espírito e construir experiências enobrecidas e cada vez mais traduzindo esses impulsos em possibilidades de valores espirituais, né? Então, tu vê, há essa interação necessária que a benfeitora está falando entre a realidade espiritual e material. Então, né, o bebê, quando ele está tendo sensações, né, quando ele está assim, mamando, né, no seio da mãe, né, está sugando o seio, né, tem uma sensação de conforto, tem uma sensação de se sentir relaxado ou não, né? Uma sensação de bem-estar no calor do colo da mãe, uma mãe ansiosa, uma mãe afetiva, um espírito amigo, um espírito inimigo, uma criança que já traz dentro dela padrões psicológicos, esse automatismo do passado, né? Que é uma criança ansiosa ou que já tem uma culpa. Então, está lá na fantasia do bebê, só que o bebê não tem consciência. A gente é um ser sem uma consciência ainda egóica, esse ego ainda está sendo formado. Então, essas coisas são vividas pelas sensações do bebê, onde, de uma certa maneira, nessa primeira fase inicial do bebê, o corpo da mãe é uma extensão dele, tudo é um pedaço dele, né? Então, ele está tendo um misto de sensações, e na medida que ele tem essas sensações, ele vai despertando essas fantasias, lidando com essas sensações, começando a discriminar a realidade, tomando consciência que ele existe, né? E na medida que isso vai sendo elaborado, né, ele vai, então, construindo uma noção de eu, né? Eu, né? Um indivíduo, né? Então, o que acontece, né? O que a Juna fala, né? Por vários motivos, que é bastante complexo, né? Essa necessidade que a benfeitora coloca de ser mantida uma inter-relação com o corpo, né? Ela pode ser perturbada. Ou eu posso não entender as mensagens do corpo, e isso me gerar uma série de incapacidade de discriminar a mim mesmo, né? Porque se as sensações começam pelo corpo e eu não tenho como discriminar isso, eu também não discrimino questões emocionais depois, né? Eu posso chegar a ponto de negar o corpo, e aí eu fico sem essa ancoragem do corpo, né? Então, a Joana fala que sem o corpo, sem o outro material, tu não tem como experienciar e, de uma certa maneira, internalizar as experiências da vida, né? Então, de uma certa maneira, o que acontece? Tu fica sem consciência de ti mesmo, se tu não tem uma corporeidade trabalhada, né? Tu vai ou se tu vem com uma rejeição do corpo, uma rejeição por culpa, um medo de reencarnar, que de uma certa maneira acaba criando um corte aí desse fluxo da natureza animal com a natureza espiritual, isso vai ficar comprometido de uma certa maneira, né? Eu vi que tem uma pergunta do Santiago, e depois a Gil levantou a mão. Então, Santiago, tu coloca a tua questão, depois a Gil coloca. Desculpa. Mas eu escrevi a questão para não atrapalhar com o meu idioma. Não atrapalha. A gente está aqui para poder, né, integrar as dúvidas e refletir junto, né, Santiago? Então, pode trazer. Sim. Eu fiquei, eu puse
Se trata de educar y reeducar los impulsos de las imposiciones del cuerpo y llevarlos poco a poco a las inspiraciones ennoblecidas del espíritu. ¿Sería así, resumiendo? Sim, com certeza. A gente vai educando os impulsos do corpo, as necessidades do corpo, mas, ao mesmo tempo, essas necessidades, né, refletem a necessidade da alma também, né? Então, de uma certa maneira, os impulsos também, a gente educa os impulsos, mas também a gente tem também que dar conta deles. Ou seja, tem algumas necessidades orgânicas que fazem parte da nossa natureza e tem que ser reconhecidas como tal, também de maneira mais natural, tá? Então, assim, a gente não pode ser joguete do corpo desses impulsos, né? E submeter aos impulsos de maneira. Mas também a gente não pode, de uma certa maneira, projetar no corpo a nossa sombra, como rejeição do corpo, como nossos impulsos como negativa, seja a sexualidade, seja outros impulsos, né? A agressividade, né? Que fazem parte da nossa natureza, né? Então, essa luta que a Joana coloca, trabalha pela cultura, pela civilização, né? A gente vai superando o impulso do corpo, mas a gente precisa aprender a ler o corpo para poder também dar a ele aquilo que é necessário, porque a minha experiência passa por ele. Então, eu estou educando o corpo, mas eu estou me experimentando através do corpo também. Então, né? Mas com certeza, todo o movimento do espírito é que esses impulsos vão sendo educados e reeducados ao longo desse processo todo. Gil? Oi, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu acho que realmente está complexo, viu? Eu queria saber se tem alguma relação com o que chamam de incongruência de gênero, disforia de gênero. Disforia de gênero, disforia corporal. Com o que você está falando, tem alguma coisa a ver? Não, Sim, tem a ver, Gil, porque a disforia de gênero é quando tu não se reconhece no gênero que tu tá ligado ao teu corpo. Então, eu sou do sexo masculino, mas eu não me reconheço no gênero masculino. E a disforia corporal, né, que é bem comum hoje em dia, é quando eu não me reconheço no corpo. Há uma dissociação entre a minha imagem e a imagem corporal. Então, eu posso me ver no espelho e estou super magro, né? No caso da anorexia, por exemplo, né? E ver meu corpo gordo, me sentir gorda, né? Mesmo estando magro. Então, há um descompasso entre a experiência e a imagem corporal e a imagem mental que eu faço de mim mesmo. Então, isso já é um tipo de despersonalização, né? Porque, de uma certa maneira, o que vai acontecer aí que a Joana vai falar, né? Todo o processo de percepção da consciência egóica, toda a consciência de ego, a consciência de que eu existo, de que, de uma certa maneira, eu tenho uma identidade, começa por uma autopercepção. Né? Então, se eu não tenho autopercepção, e essa autopercepção se dá no quê? A partir do corpo. Né? Então, do modo geral, né, a gente vai, né, com a evolução, deixando o corpo, como diz a Joana, mais bonito, mais esteticamente, mais apurado, né, um corpo mais refinado, né, em todos os sentidos, né?
né? E o corpo mais saudável, né? E assim por diante, né? Essa é a ideia, né? Mais belo, né? Que representa, com o tempo, a expressão do espírito, né? Então, é uma relação de poder. Tu atender o corpo sem agredir o corpo e não ser escravo. Mas, no processo, né? É, da formação do ego, né? Vai haver perturbações nesse equilíbrio, nessa interação, né? Que faz parte da autopercepção da espécie do corpo, né? Digamos assim, né? O bebê está lá, tem uma dor de ouvido, né? Sensação corporal, mas na do corpo da dor de ouvido, ele está tendo experiências emocionais e fantasias ligadas àquela sensação física. Né? Daí ele não sabe como lidar, ele tenta se acomodar, não sei quando ele chora, daí a mãe não sabe que dor é que é. É um chorinho diferente. É fome, daí tenta, não é fome. Daí é frio, não é frio. Daí vai vendo até que ela tem, é dor de ouvido, né? Então, de uma certa maneira, né, aí é todo um processo de aprendizado do cuidador e do bebê de lidar com essas experiências, né? E conforme for, né, se essa experiência foi muito dolorosa, foi muito frustrante, o espírito já tem tendência do passado, então ele pode se sentir desamparado, pode se misturar com sensações de privação ligado a conflitos do passado, como culpa. Então, vários fatores, né, de uma certa maneira, e isso pode gerar reações do bebê. Né? Reações do bebê, como, por exemplo, uma fuga. Né? Eu não quero enfrentar a vida e eu quero ficar, né? Porque tem toda uma questão que a gente já comentou aqui, já há 3 anos atrás, da deintegração e reintegração do self. Né? Então, o espírito é o self, esse self vai sendo vivido de maneira parcial nessas sensações, então, essas sensações emocionais e físicas. Então, eu vivo a experiência parcial desse self, o mundo me devolve essa experiência a partir da reação que o mundo tem, e eu reintegro essa experiência formando o meu ego. Como se eu tomando, né? Se eu não consigo reintegrar, eu fico desintegrado. Ou se eu integro de maneira negativa, aquilo fica como um núcleo patológico. Então, o processo da formação do ego é um processo constante de atualização desse processo daquilo que eu estou vivendo, nas primeiras experiências básicas da minha vida, e na forma como o mundo está lidando com isso. E como me devolve para mim, né? A partir da conduta, do cuidado, do afeto, que vão de maneira a apaziguar minhas fantasias, que vão reforçar minhas fantasias, que vão gerar, como diz a Joana, sentimentos de terror, de culpa, de inibições respiratórias, movimentos que muitas vezes vão enjaular, diz a benfeitora, numa parede de conflitos, né? Numa cela escura sem paredes, né? Dos conflitos. Né? Então a gente vai criando, de uma certa maneira, a partir disso, uma imagem, né? E sensações muito difíceis de lidar, porque essas sensações evocam na memória perispiritual, nesse subconsciente, nesse consciente cortical, e também do inconsciente subcortical, aspectos não trabalhados ou não resolvidos, que vão se misturando nessa experiência do corpo e vão, de uma certa maneira, marcando, então, já a construção da minha identidade. Né? Silvia? Você comentou, por exemplo, da criança, quando amamenta e tudo, que ela vê a mãe como Uma uma extensão dela. parte, uma condição dela. Como, por exemplo, seria a situação, então, por exemplo, quando tem pessoas que têm filhos com surrogate mothers?
Eu não sei como chama em português. Uma pessoa tem um filho para um casal, por exemplo. É Aqui na Não, Inglaterra não tem muito. No Brasil, não sei não, como é no assim, Brasil. Silvia, assim, a gente fala da função materna, né? Não precisa que seja um biológico. O que acontece é o seguinte: esses primeiros meses da criança, ela não distingue o eu ou o outro, independente de ser a mãe, qualquer pessoa, qualquer, né? Tudo ela está numa fase chama de participação mística, uma fase de indiferenciação psíquica. Tudo é parte dela, é um self inflado. É um self urubórico, que a gente chama, né? Uruboros, que é uma imagem da cobra que morde o próprio rabo, representando então um estágio psíquico onde tudo está misturado. Então a mãe existe quando está perto dela. A mãe foi embora ali naquele momento, a mãe deixou de existir. E ela existe como uma extensão dela. Com o tempo, seja a mãe ou qualquer outro cuidador, com o tempo ela vai começando a ter a noção de eu e tu, que a mãe é diferente dela. Mas a noção do outro vem junto com a noção de eu. Então, essas duas coisas começam. Então, isso é uma construção ao longo do processo de desenvolvimento psicológico, da formação do ego. Então, nessa primeira noção, tudo é um grande eu, um self primal, urubórico, e tudo é um pedaço do bebê que está, né? Então, por isso que esse processo de autopercepção e de experimentação dessas partes dele tem que ser experimentada e integrada no bebê, para ele poder integrar numa noção de que tudo é ele e lidar com a vida para poder construir uma identidade e reconhecer daí o outro como diferente dele também. Então, quer dizer que, por exemplo, quando o bebê está tá sendo gestado, criado, ele não tem aquela conexão com a mãe, certa conexão já não é feita. Tem Porque uma daí, conexão com a mãe, tem uma conexão com a mãe, uma conexão espiritual. Ele sente as sensações, tem alguém, tem algo que está acontecendo que me traz uma sensação de plenitude, de satisfação. Agora eu estou no paraíso, porque eu mamei, relaxei, tem algo quentinho que me abraça. Eu tenho uma vibração agradável. Então, o espírito registra tudo isso, tá? Mas a consciência egóica ainda não está formada. Então, são estágios que essa consciência é parcial, é limitada e está recém já está recém emergindo ainda. Então, ela tem consciência dessas sensações todas, mas tudo é uma grande ainda confusão. Claro que o espírito sabe, e lá por trás de tudo isso tem um espírito que está balizando isso, né? Mas, por exemplo, né, Silvia, vamos pegar assim, ó, vamos pegar um espírito que não foi estimulado, né? Um bebê que não foi estimulado, né? Por exemplo, né? Eu tenho um casal que eu conheci que a mãe era super, tinha uma relação muito, digamos assim, incestuosa com o bebê, né? E muito assim de querer dar conta da necessidade do bebê. Então, quando ela começou a tirar a amamentação, ela fica com pena porque ele tinha uma certa rejeição com o alimento, que já era talvez uma coisa também dela, mas o bebê não sabe que isso é dela, né? Então ela está sentindo a vibração da mãe, o temor da mãe, a insegurança, né? Mas ele não sabe que isso é da mãe. Ele está vivendo essa insegurança junto. Ele está vivendo essa incapacidade. Ele quer mais, então ele quer ficar no leite, né? Então, de uma certa maneira, ele cria uma participação mística entre mãe e filho. E o que aconteceu? Ela começou a bater todos os alimentos no liquidificador. E aí eu pedi as pessoas, não, mãezinha, ele tem que começar agora a mastigar,
dá uma coisinha para ele chupar, porque tem que forçar a gengiva para a dentição começar a vir. Mas ela era teimosa, né, e onipotente, e ela não fazia o pediatra falou. O que aconteceu com a criança? A criança nasceu com os dentes todos eles fracos e imperfeitos, né? E tinha dificuldade terrível de comida. A criança tinha 6 anos e ela ainda não mastigava direito. E comia só comidinhas de bebês, entende? Então, ele foi infantilizado por essa mãe. Então, isso do ponto de vista emocional também vai estar. Então, então assim como eu vou ter incapacidade de falar, né? E alminhas que foram criados que nem animaizinhos vão depois ter dificuldades de socialização, de falar, de estabelecer critérios cognitivos. Então, a gente precisa estimular. O espírito não descansa, gente. Se ele para, a Joana fala que a vida é movimento, que o amor é trabalho em movimento. E tudo exige movimentação. Então, eu não posso, não existe acomodação no universo. Se eu me acomodo, há regressão da libido, a energia regride. Então, o espírito, quando reencarna, ele tem que movimentar a energia, seja interna, e a experiência da vida nesse choque, que gera um pouquinho de conflito, para gerar consciência e mobilidade de poder ele movimentar os recursos que ele tem. Porque, Então, sabe sorry, perdão. sim, Não, sabe pode por que eu estava pensando? Porque o que a Joana diz, que a criança, quando está sendo gerada, ela sente as vibrações da mãe falar. e tudo, né? Tem aquela coisa. Mas, por exemplo, uma pessoa que está gerando um filho para uma outra pessoa, que ela não vai ficar com aquela criança, eu não sei, mas eu imagino que a pessoa dentro dela pensa, esse filho não é meu, vai ser mandado embora. Então, eu estava pensando assim, em termos daquela criança sendo gerada, sabendo que, de certa forma, ela está sendo rejeitada. Se isso daí, por Assim, exemplo, seria uma Silvia, coisa que transmitiria para a criança vai depois. transmitir, mas assim, vai transmitir mesmo sendo mãe biológica. Quanta mãe biológica também odeiam o feto, né? Não, yeah, E, true. né? Quantas mães biológicas, né? Muitas vezes não querem amamentar para não deformar o corpo. Quantas mães biológicas são inimigos daquele espírito que está ali, já tem uma aversão àquela questão. O fato de não ser a mãe que vai ser uma mãe de aluguel, uma barriga de aluguel, não quer dizer né? Porque é uma oportunidade que o espírito tem para vir, né, gente? Às vezes não pode escolher muito, né? Nem pai, nem mãe. A hora que vem tá bom, porque eu estou aqui numa situação desgracenta, tá difícil a coisa, por amor de Deus, né? Às vezes a pessoa está tão perturbada no plano espiritual, assediada por almas inimigos, tomada por estados emocionais violentos, que reencarnar é uma benção em qualquer situação que pode acontecer. Então, claro que essas coisas vão impregnar o psiquismo do bebê, né? Mas quanto na época, por pouco tempo passado, tinha ama de leite, né? A mãe paria e dava para a mãe de leite. Quantos não foram criados com uma mama de leite? Né? Então, É. a vida tem disso, né? Mas claro, e na verdade não é só a mãe, né, Silvia? A família forma um psiquismo todo. Todo o ambiente psíquico da família, né, vai criar um estado, né, emocional, um organismo vivo, né, que de uma certa maneira vai estar influenciando aquele bebê, né? Isso vai acontecer, né? É, mas o que a gente está falando agora, e mais especificamente, né, são processos variados, seja de experiências muito drásticas, né, de, de que o espírito carrega, de culpa muito grande, de obsessões espirituais que ele já traz desde o início, seja de experiências terríveis, né, de uma certa maneira, de pais muito desumanos, né?
muito frios, distante, que não tem um olhar para a criança. Então, essa autopercepção da criança passa pelo olhar do pai. Né? O pai e a mãe, né, vão me trazer para mim como é que eu sou visto e recebido no mundo, né? Então, quando não há isso, né, essa ausência de sentimento, né, que a Joana vai dizer, ou ausência de sentimento, ou sentimentos muito negativos, maciços, né, nesses estágios de desenvolvimento psicológico, vai criar um mecanismo de defesa da criança, né, muitas vezes, que nega o corpo, né, ou rejeita a vida, ou, de uma certa maneira, não consegue discriminar ele mesmo, ou ter uma imagem muito de um mundo que não é confiável, né? Porque, de uma certa maneira, a primeira experiência que eu tenho na emocional esse mundo é confiável, não, que vai dar o sentimento de confiança básica, que é fundamental na construção da minha personalidade. E se isso não acontecer, isso vai gerar esses processos de despersonalização, né? Num grau grave, né? Os borderlines, os esquizotípicos e os psicóticos, esquizofrênicos, né? E os transtornos narcisistas. Todos eles são numa condição psicológica muito perto da loucura, muito perto da psicose, né? Muito perto dessa falta de construção de identidade egóica. Por exemplo, desculpe, eu sei que tem a coisinha lá. Naquele livro do Dr. Verne, que eu não sei se você conhece, chama The Secret Life of the Unborn Child, a vida secreta da criança que não nasceu, que ainda não nasceu. Tem, por exemplo, o caso de um rapaz que a mãe dele, quando estava tentando abortá-lo, e eventualmente ela não conseguiu, e o que ela fazia? Ela entrava na banheira com água quente, 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 para tentar tirar. E ele não, eventualmente ele nasceu e tudo, mas quando ele estava em qualquer tipo de stress, ele ficava todo quente, suava, ficava todo vermelho. E então, por exemplo, isso daí foi uma herança, exatamente o que a Joana fala, né? O corpo Claro. reagindo ao estresse por causa daquilo antes dele ter nascido. Ficou uma marca, né? Ficou uma experiência, né? Que de uma certa maneira, uma imagem, né? Da qual aquilo está presente dentro dele. Só que isso tudo, né, Silvia, se misturam já com condições emocionais e tendências trazidas do passado, né? Ah, eu tive uma situação de uma menina que foi rejeitada pela mãe biológica, né? Muito rejeitada. E ela foi acolhida por uma mãe que adotou ela. E quando ela começou na puberdade, né? Quando é ativada a glândula pineal e ativa também essas memórias do passado, ela começou a transferir toda a rejeição da mãe biológica para a mãe adotiva. E começou a ter ódio da mãe adotiva, porque ela misturou as duas figuras, né, no processo dela, né? E começou um processo terrível assim de cobranças e de hostilidade, que era fruto dessa rejeição desse primeiro estágio, né? Então, isso pode acontecer. Mas eu estou falando de processos de onde a estrutura psíquica fica totalmente danificada. Daí não é uma questão de conteúdo apenas, não é só questão de um padrão emocional, é a nossa estrutura psicológica, fica essa despersonalização que acaba muitas vezes gerando pessoas que ou negam o corpo, pessoas que de uma certa maneira são pessoas que ficam emocionalmente embotadas e assim por diante. Eu sou Li. E aí, doutor Gerson, aquela mãe que você descreveu, desculpe, que fazia papinha, e que na realidade estava tornando a vida da criança
catastrofal no futuro. Existe tratamento para essas mães, porque isso é um comportamento. Também há os outros, né, que são aqueles que nutrem desejos indecentes, na realidade, sexuais pelos filhos. Existe tratamento? Deve existir tratamento, porque não é possível que eles vão destruir a vida dos pequeninos. Você falou autista, né? Falou uma outra situação também, que eles se tornam com Episódio. Uhum. Border. Uhum. Assim, Sueli, muitas vezes esses pais não têm consciência, né? Eles acham que aquilo é amor, né? Então, convencer muitas vezes que aquilo não é amor é difícil. Às vezes eles nem vão para terapia, né? Eles acham, de uma certa maneira, aí depende muito de cada pessoa, né? Então, ou pai muito narcisista, ou mãe muito narcisista, ou, como tu falou, né? Essas características incestuosas que a gente tem na relação, onde, de uma certa maneira, o pai e a mãe, ou alguma figura familiar acabam projetando uma carga violenta de necessidade em cima da criança, seja algum sentimento mais pesado, né, de raiva ou de desejo sexual, né, que pode acontecer. Então, tudo isso, claro, vai confundindo a cabeça da criança, né? Pais muito ambivalentes, né? Que são muito confusos na sua forma de lidar, são muito ambivalentes, estão com pena, mas dizem não com pena, ou dizem sim, mas estão com raiva. Então, toda essa comunicação ambivalente vai gerar uma coisa de deixar aturdida a criança, né? E gerar confusões emocionais de percepção, de referência. Então, as referências não são claras, não são bem delimitadas, a percepção da vida é confusa, a realidade se mostra, né, difícil de lidar, ou sou privado, né, de afeto. Então, tudo isso, de uma certa maneira, vai gerando vários tipos de despersonalização, ou negação do corpo, ou o processo de eu não saber lidar com os impulsos, ou eu não consigo discriminar a realidade, fico muito indiferenciado, e aí eu vivo uma vida que é sem muita clareza da minha identidade, como é o Borne, que é muito impulsivo, que de uma certa maneira tem uma dificuldade de identidade sexual, porque ele ficou com uma personalidade não trabalhada, não diferenciada. Então, várias formas vai acontecer isso, mas nem sempre os pais vão se dar conta disso. A família, então, é isso que eu ia falar. A família, o membro da família, meu Deus, não pode perceber, não pode intervir, denunciar, não sei, porque, pelo amor de Deus, destruir a vida dos pequeninos, quer dizer, tá certo que provavelmente é coisa kármica também, né, que vem de outras vidas também. Aquele que está reencarnando foi um inimigo, talvez, a gente não sabe como é que é a situação, mas não justifica fazer o mal para a criança, para mim não justifica, sabe? Claro que não, mas às vezes são pais muito perversos ou pais inconscientes também, né? Eles podem ser também infantis? Infantis, né? Inconscientes, imaturos, tudo isso está em jogo, né? Então é complicado, né? Obrigada, mas como nada é por acaso, né, Ursula? Então vamos tentar, né, tirar proveito mesmo da dor, né? Vânia? Eu tenho uma pergunta aqui com relação à questão da inibição respiratória e da paralisação dos movimentos, porque ela fala isso em duas passagens aqui no texto, né? E aí ela vai falar que existem vários fatores como responsáveis pela despersonalização, tais como o sentimento de terror, de culpa, que produzem a inibição respiratória dos movimentos, enjaulando o paciente nas celas escuras e sem parede dos conflitos. Então, eu fiquei pensando se essa inibição respiratória, tipo assim, há uma tensão
Uhum. E aí, por essa tensão, uma falta assim de movimento, como é que isso acontece? Por favor. São vários sintomas fisiológicos que podem acontecer, que se apresentam no corpo, né? Como não foi trabalhado, né, a nível de psiquismo, que uma das teorias somáticas, né, Vânia, diz que aquilo que, quando a libido não pode avançar e não pode ser educada, né, esses impulsos não são humanizados, e por algum motivo partes minhas ficam infantilizadas ou não trabalhadas, a libido se ancora no corpo, ele volta, né, uma forma de não a pessoa não enlouquecer, né? Porque como eu não vou aguentar aquela emoção, não vou aguentar aquele terror, o corpo, eu volto como se o corpo fosse uma defesa, né? Assim como a gente está muitas vezes no plano espiritual e leva um susto, a gente corre para o corpo Uhum, e sim. acorda, né? Então, o É. corpo é uma forma de ancoragem, né? Frente a um momento de terror. Então, o que acontece? Muitas vezes essas experiências ficam ancoradas no corpo. E daí, quando vem alguma coisa emocional que está ligado àquela experiência negativa, o corpo reage automaticamente através desses sintomas, que pode ser problema de respiração, problema de suor, sensações que vai morrer, como no síndrome de pânico. São tudo questões muito primárias, de experiências primárias emocionais que põem em jogo a minha identidade, a minha capacidade de poder é, ter uma consciência que eu posso dar conta daquilo. E, né, então, isso acaba sendo sensacional. Por isso que ela fala, né, que tanto o corpo fica tenso, enrijece, como tu falou, fica tenso, né? Para que eu encurto a respiração, eu prendo a respiração, como na asma, né? A asma para que tu falta do ar, mas tu não consegue relaxar e soltar, confiar a respiração. Então tem muito ar ali, mas parece Uhum, que tu tem falta de ar, mas na verdade tu ficou trancando ali, né? Porque não relaxou. Então, vários sintomas físicos refletem esses estados emocionais muito regredidos e de experiências tá ligado à minha imagem de mim mesmo e do medo de eu poder enlouquecer ou morrer. Então, porque a despersonalização é isso. A despersonalização é uma sensação de perda de identidade, né? Seja em que nível for, né? E isso pode acontecer de várias maneiras, na vida da gente, porque existe o self corporal, tá? Existe o self do espírito, mas existe um self corporal. Então, a experiência do bebê se dá por esse self corporal, né? Então, a experiência do self é vivida a partir desse corpo. Então, o corpo acaba sendo uma experiência de self nesse estágio. Então, eu chamo o self corporal, que também é uma sabedoria do corpo. O corpo sabe também. Se eu tenho falta de vitamina A, vai dar vontade de comer cenoura. Então, existe um self corporal também. E às vezes eu não consigo ler também o self corporal. Então, eu enlouqueço também o corpo, né? O corpo perde, assim que eu posso perder a conexão comigo, eu posso perder a conexão desse self corporal e a natureza, enquanto aquilo que é regular e sábio, também é confundido e enlouquecido. Então, a uhum. gente enlouquece a nós e enlouquece o corpo também. Anne? Obrigada. Nessa temática da reação do corpo, me fez pensar quando a gente enfrenta uma situação de perigo, o corpo reage lutando, fugindo ou congelando, né? Antigamente, em inglês é fight, flight or freeze. E o freeze, ou congelar, antigamente não era tão assim notado, mas é como faz os esquilos, a pessoa se faz de morta. Então a pessoa diminui o batimento cardíaco, diminui a respiração, fica paralisada, se finge de morta para tentar superar aquele perigo.
Então, Uhum. os perigos, quer dizer, a maneira que a pessoa reage é uma maneira instintiva, biológica, dependendo de como ela Exato. é. Então, por exemplo, se ela é uma pessoa que vai lutar, ela vai ter muita adrenalina, os músculos vão se preparar para a luta e todas aquelas coisas, os hormônios vão responder assim. O que acontece? Que o perigo, que poderia ser o tigre que vem te atacar, ou o inimigo que vem com o machado, de repente, o perigo agora pode ser um perigo psicológico, mas a reação Uhum. corporal é igual, É igual, com certeza, igual. ali, né? Porque existe Então, realmente essa sensação que vou enfrentar algo muito grande, né? E o meu corpo tem que se preparar para isso, porque ele pode ficar ferido, ele tem que enfrentar. Então o corpo vai reagir igual, com certeza. e aí o corpo vai reagir àqueles hormônios no sangue. Você não pode falar assim, hormônios voltem para o seu lugar. Não, Não, a gente não tem um controle consciente sobre isso, fazer um trabalho não, de é. autoconhecimento, assim, eu quando eu enfrento um perigo, eu reajo assim, eu agradeço meu corpo assim, mas eu posso então ir conhecendo aqueles sintomas e ir moderando eles com um pouco cuidado. Mas, por outro lado, são reações que nos salvaram a vida muitas vezes no passado. Então, Uhum. é uma coisa assim bem como se é, embutida assim na nossa sobrevivência biológica. Lógico, lógico, porque de uma certa maneira, né, a gente ainda é muito frágil, inseguro, então a gente acaba encontrando nessa resposta básica, né, de luta, fuga e paralisia, um padrão automatizado que está lá na nossa centralidade que vem como resposta automática, né? Até que a gente Uhum. possa realmente confiar e enfrentar a vida, né? E entender a vida não como um perigo, uma ameaça, mas como um desafio, como um convite. Mas isso, assimilar isso e realmente internalizar isso é um processo difícil, né? Até porque a vida realmente tem muitos fatores estressores que Uhum. acabam gerando essa imagem desfavorável que sobrecarrega, né? Realmente tanto emocionalmente como fisicamente a nós todos, né? É, E aí a Joana fala da importância de trabalhar o corpo, né? Da respirar, de fazer as pazes com o corpo, né? De isso. acolher o corpo, de amar o corpo, né? De poder também esse exercício de respiração. A respiração é fundamental. A respiração e a expressão da alma, essas duas coisas são muito curativas, né? Então, respirar né, algumas vezes parar e tomar consciência do teu corpo, respirar, né, lenta e quando relaxar, fazer consciência de estar relaxando, né, levar consciência para o corpo, assim como expressar as emoções através da escrita. Tudo isso são formas de tu poder ir reencontrando esse caminho de harmonia e de integração entre o corpo e a mente, né? Hum, Então, a gente vai, são um processo que a gente pode fazer, né? é. Mariana? Rapidinho, acho que o horário já acabou. Eu Sim. lembrei que uma vez assisti um programa aqui na Alemanha e era o menino, ele era super obeso e aí a nutricionista foi lá na família ajudar a fazer um programa para essa criança emagrecer. E aí ela perguntou para a mãe se a mãe tocava na criança. Ele falou que não. Ela disse que não, assim, não tinha o hábito, né? Então ela disse que um dos tratamentos era a mãe começar a fazer uma massagem, tocar no corpo da criança, né? Uhum. Então, você começou a falar e eu lembrei desse exemplo, né? Como realmente é É. importante esse... Tem aquela massagem das indianas, Shambhala, né? Que, que ajuda no desenvolvimento neurológico da criança, né? Então, com certeza, o toque é fundamental. Ah, Ok, gente. Então, terminamos por hoje aqui. E semana a gente vai ter mais um encontro desse item 4. Então, semana aqui, no próximo encontro, né? A gente vai ser, então, finalizar então o item 4, tá bom? 1º Então, de acho que julho. 1º de julho, isso mesmo.